Olá pessoal, olá família típica. Hoje nós vamos falar no nosso encontro sobre uma nova resolução da ANS. Eu estou vendo várias notícias, inclusive em sites do governo, em sites de internet ligados à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, dizendo que essa nova resolução normativa da ANS é uma coisa muito boa para os clientes dos planos de saúde. Mas será que é mesmo? Daqui a pouquinho eu te falo. Pois é, gente. Nós já sabemos que dentro da Agência Nacional de Saúde está tudo dominado, né? Tem muitas forças ali ligadas aos interesses dos planos de saúde. Às vezes, os colegiados da ANS estão repletos de pessoas que têm ligações profundas e umbilicais com a diretoria ou a gestão dos principais planos de saúde do Brasil. Então, é dizer que, na verdade, muitas vezes, a Agência Nacional de Saúde, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, defende interesses dos planos de saúde. Eu acho que essa nova resolução da ANS, a resolução 585 de 2023, que foi publicada no último dia 24 de agosto, salvo engano. A resolução é do dia 18 de agosto, mas acho que foi publicada no dia 24 de agosto. É um exemplo emblemático de que, na verdade, a ANS, muitas vezes, ajuda muito mais os planos de saúde do que os consumidores de planos de saúde. Mas antes de te explicar o que significa essa resolução para os seus direitos junto às operadoras de saúde, eu queria te fazer um pedido. Porque aqui nós não estamos do lado dos planos de saúde. Aqui nós estamos do lado sempre do consumidor. E se você quer produto informativo para te orientar como consumidor de serviço de saúde, eu acho que você deveria se inscrever nesse canal, dando para a gente um voto de confiança. E mais do que isso, eu acho que você deveria dar um joinha e também clicar no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente produzir um novo vídeo. Então vamos lá, bora falar da resolução 585 da ANS, Resolução Normativa 585 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É uma resolução super recente e que trata do seguinte assunto: do redimensionamento da rede hospitalar dos planos de saúde, da rede de atendimento clínico hospitalar dos planos de saúde. Agora, quando a gente fala em redimensionamento, dá a impressão que vai ampliar, né? Que vai ficar maior, que vai oferecer mais para o consumidor. Nananina. É redimensionamento da rede por redução. É disso que trata. E trata mais do que isso. Trata também da substituição de um estabelecimento de saúde por outro. Então, eu vou ler aqui alguns trechos dessa resolução e, à medida que eu for lendo, você vai tendo dúvidas e eu vou explicando. Então, vamos lá. Eu selecionei aqui algumas das partes dessa resolução que eu considero mais importantes, porque são mais suscetíveis de impactar a vida e o interesse do consumidor de plano de saúde. O artigo 7º diz o seguinte: a avaliação de equivalência de entidades hospitalares para fins de substituição, ou seja, substituição, aqui está falando de trocar um estabelecimento pelo outro. Por exemplo, hoje eu tenho credenciado a Unimed o Hospital A, eu vou trocar pelo Hospital B. Como é que é feita essa troca? É disso que trata o artigo 7º. Então, continuando aqui. Substituição em atendimento ao artigo 17 da Lei 9656 de 98. A Lei 9656 de 98 é a lei dos planos de saúde, que rege essa relação dos planos de saúde com as pessoas. Será realizada a partir da comparação dos serviços hospitalares e do atendimento de urgência e emergência utilizados nos últimos 12 meses no prestador a ser substituído pelos beneficiários dos produtos a serem alterados. Então, vai levar em conta o atendimento dos últimos 12 meses para ter um parâmetro qualitativo e quantitativo e vai se submeter às seguintes regras. Para fins de avaliação de que trata este artigo, será considerada a utilização em cada uma das seguintes categorias de serviços hospitalares: internação psiquiátrica, internação obstétrica,
internação pediátrica, internação clínica. Aqui, só estou citando esses procedimentos para você ter uma ideia da abrangência e do alcance dessas mudanças. E aí, eles dizem que essa substituição vai ser feita por estabelecimentos do mesmo nível de qualidade, do mesmo nível de certificação. Só que a própria resolução está dizendo assim, que, em primeiro lugar, você vai fazer a substituição por um estabelecimento que tenha o mesmo nível de qualificação. Existem credenciais de qualificação, tanto nacionais, instituídas pela própria ANS, né? Qualis, não sei o quê. Existe também uma certificação internacional, né? que tem reconhecimento no mundo inteiro. E aí vai dizer aqui que, se tiver, preferencialmente, você vai fazer a substituição de um estabelecimento por outro estabelecimento da mesma categoria, da mesma certificação, do mesmo nível, né, de certificação de qualidade. Né? Eu estou falando aqui no caso de substituição de estabelecimento. Você vai parar de trabalhar com um hospital e começar a trabalhar com outro, por exemplo. Aí vem o próximo inciso dizendo, olha, se a qualificação não tiver a mesma qualificação, se não tiver ninguém com a mesma qualificação em vista, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um cara com uma qualificação inferior, mas desde que tenha alguma qualificação. Mas aí, no final, diz assim, na impossibilidade de contratação de prestador substituto com atributo de qualificação inferior, respeitando a hierarquização apresentada, a operadora poderá indicar prestador de serviço sem atributo de qualificação. Porque é assim, indicar é porque quando o plano de saúde vai fazer uma substituição de estabelecimento que presta serviço de saúde aos seus clientes, ele tem que indicar isso na ANS, ele tem que informar a ANS que está fazendo essa substituição. Então, primeiro fala assim, primeiro você vai contratar o cara que tem a mesma certificação, que pode ser a Qualis ou pode ser outras certificações de reconhecimento internacional. Ok. Mas se você não achar quem tenha essa certificação, você vai contratar um cara que tem uma outra certificação, ainda que inferior, já que não tem. Mas se você não achar nem com certificação inferior, você pode contratar sem qualquer certificação. Então, aí, meu amigo, já está dizendo aqui que o consumidor vai ser prejudicado, porque se ele tem a possibilidade de contratar gente sem nenhuma credencial de qualificação, ele vai fazer exatamente isso, porque é mais barato você contratar sem a certificação do que com a certificação. Porque, afinal de contas, o estabelecimento de saúde que se qualifica e obtém credenciais nacionais ou internacionais, ele fez mais investimentos, ele gastou mais. Então, o custo do serviço dele vai ser maior. Mais do que isso, a mesma coisa acontece com relação à localização. Vamos imaginar que você está numa cidade aí do interior. Eles podem substituir um estabelecimento que está dentro da cidade, perto da sua casa, por outro. Aí a escala é a mesma. Preferencialmente, você vai substituir por estabelecimento no mesmo lugar. Mas se não tiver no mesmo lugar, pode ser na divisa da cidade. Mas se não tiver na divisa da cidade, pode ser na região. E aí, região de saúde tem região que engloba dezenas de municípios. Pode ficar longe a beça da sua casa. Então, gente, essa aqui é uma resolução que visa possibilitar uma mudança, um redimensionamento no serviço de saúde, na rede de credenciamento dos planos de saúde, por redução. E a gente vê que a redução não é só na quantidade de prestadores, é também na qualidade, na distância, na comodidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo só dar uma notícia ruim? Não. Eu estou querendo dar uma notícia boa para você. Primeiro, te informar de que tem essa resolução que foi aprovada agora, no final de agosto foi publicada, e que ela vai passar a valer a partir de janeiro do ano que vem. Ela ainda não está valendo. E conforme eu indiquei aqui para você, ela pode causar prejuízo ao consumidor. E se pode causar prejuízo ao consumidor, o consumidor tem que ficar sabendo de antemão para se preparar para poder tomar uma atitude. Qual é a atitude? Você tem direito de embargar essas coisas aqui na justiça, essas mudanças, se elas forem para pior. Porque existe um princípio no direito brasileiro que chama princípio da reserva legal. É assim,
Ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Aqui, a todo momento, essa resolução normativa está fazendo alusão à Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde. E ela faz muito bem em fazer essa alusão, porque a resolução ela serve para regulamentar o que diz uma lei. A resolução não pode ter força de lei, porque a resolução ela não é aprovada por nenhum deputado. É o pessoal lá, é os carinhas lá da ANS, é que fazem a resolução da cabeça deles, do jeito que eles querem. Não tem deputado, não tem votação, não passa pelo Senado, nem pela Câmara dos Deputados, não é sancionada por presidente. Então não é lei em sentido formal. Ela serve para regulamentar a lei. Por exemplo, se a lei fala, olha, você tem direito de fazer tal coisa, aí a resolução da ANS pode dizer como é que esse direito que você tem deve ser exercido, de que maneira você vai operacionalizar a disponibilização desse direito. Mas não pode criar a regra. E a Lei 9656 de 98, ela diz, no artigo 17, que eles fazem alusão aqui, que o plano de saúde pode promover mudanças, redimensionamento, inclusive por redução, mas ele tem que manter a qualidade, ele tem que substituir por um estabelecimento equivalente. Equivalente é a palavra que a lei usa. Então, se é equivalente, a ANS não está autorizada a criar significados extensivos disso, porque aqui está dizendo, pode ser equivalente, com a mesma certificação. Mas se não tiver, você pode botar outro com certificação menor. Certificação menor é equivalente ao que tem certificação maior? Não é equivalente. A lei usa a palavra equivalente, e a equivalência tem que ser preservada. Chega-se ao absurdo da resolução permitir, se o plano disser que não encontrou um estabelecimento que tenha uma certificação ainda que inferior, ele pode credenciar um estabelecimento sem certificação nenhuma. Nenhuma. Isso prejudica demais o consumidor. Então, gente, no ano que vem, em janeiro de 2024, quando essa resolução começar a valer, guarde o número, é a resolução 585 da ANS, publicada em 24 de agosto de 2023, mas com vigência a partir de 2024. Fique atento. Se o plano de saúde te notificar dizendo que vai mudar e essa mudança te prejudicar, você pode ir para a Justiça para garantir a ineficácia de todos os dispositivos, artigos, alíneas, parágrafos, incisos desta resolução que esteja em contrariedade à lei formal, que é a Lei 9656 de 98, a Lei dos Planos de Saúde. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, não se esqueça de se inscrever, de clicar no sininho e de compartilhar com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nos temas que a gente discute por aqui. Até o nosso próximo encontro.